Depois do alvoroço do almoço da Páscoa, a conversa passou da sala para a varanda da casa da fazenda. Sentado em sua cadeira de macarrão predileta e cercado por quase toda a família, o vovô acendeu um cigarro e agradeceu a presença de todos entre comentários e risadas. Espalhados por toda a varanda, o único que se ouviam eram histórias de coisas engraçadas e inesquecíveis vividas naquele lugar. Poucos minutos depois, uma das filhas perguntou: Papai, quando é que o senhor vai contar a história do bicho que ouviu antes da gente nascer? A varanda inteira silenciou. Que história, filha? Respondeu o vovô, como querendo fugir do assunto. Aquela do tal monstro da ponte que a mamãe falou e o senhor nunca quis contar. O vovô olhou para a vovó, baixou a cabeça e ficou pensando. Conta, 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 pediram todas ao mesmo tempo, deixando o vovô sem saída. E o vovô contou que uma certa tarde, quando voltava caminhando da cidade, um estranho animal lhe seguiu por dentro do mato, rosnando de uma maneira que ele jamais tinha ouvido. Um rosnado estranho e forte que dava a impressão que o animal era enorme e estava ali pertinho, pronto para atacar. Mas o mais assustador é que o bicho nem sequer aparecia, apesar do mato baixo e da claridade do dia. Não era um lobisomem, um urso ou um pé grande? Perguntaram. Não, aqui não tem dessas coisas não. Eu acho que era algo do outro mundo, porque os rosnados me seguiram por um bom tempo, sem parecer caminhar, pois nunca ouvi o barulho de passos. De onde foi isso, papai? Perguntou dos tios. Logo depois da ponte. E quantas vezes aconteceu? Perguntou o meu pai. 3 vezes. A última foi 6 meses atrás, quando saí para dar uma caminhada. Respondeu o vovô. E o que fez para se livrar do monstro? Perguntou um outro da família. Nada. Apenas rezei e caminhei. Respondeu o vovô com uma voz baixa, como se as lembranças ainda fossem apavorantes. O silêncio na varanda era total. Todos viraram ao mesmo tempo para a estrada e para o mato, espantados e assustados. Em um canto da varanda, eu e meus primos Alex e Márcio, 3 moleques de 16 anos de idade, também olhávamos pensando que bicho podia ser e se ainda estava por aquelas bandas. Só tem um jeito de saber. Vamos até lá depois que o sol entrar. Cochichou Márcio. Você tá louco? Protestei. De nada adiantou. Na boca da noite, sem dizer nada a ninguém, pegamos 3 lanternas, um facão e saímos em direção da ponte. Para Márcio, o mais corajoso dos 3, a história do vovô estava meio cabeluda. E sua intenção era provar se havia bicho ou não. E se o bicho aparecer? Perguntei. A gente corre, respondeu Alex. Ao chegarmos na ponte, paramos e eu perguntei já medroso. E agora? Vamos caminhar um pouco mais e se nada acontecer, a gente volta, respondeu Márcio. E seguimos. Depois de um bom pedaço caminhando e focando as lanternas de um lado e outro, sem ver ou ouvir nada, Márcio parou e disse que o melhor a fazer era voltar. Que o bicho que o vovô ouviu era apenas coisa da sua imaginação. Então logo Márcio fechou a boca, tudo começou. Uma enorme pedra foi jogada da mata, caindo bem pertinho da gente. Deve ser alguém da família querendo assustar a gente.
disse Márcio. Antes da primeira pedra parar de rolar, outras 3 caíram. Pelo jeito, é a família toda. Você tá besta. Vamos correr, disse Alex. Porém, correr era impossível com as enormes pedras que caíam uma após outra à nossa frente. E para piorar mais ainda a situação, os rosnados começaram. O vovô tinha toda a razão. Os rosnados eram realmente estranhos, altos e aterrorizantes. Enquanto as pedras caíam e os rosnados estrondavam, nós agarrávamos uns aos outros, tentando proteger das pedras e do monstro que não aparecia. De repente, as pedras pararam e veio o pior dos rosnados. Um rosnado agressivo, como se o bicho tivesse cansado de brincar e decidido acabar com a brincadeira. O medo, o pavor era tanto que, não mais podendo suportar, disparamos na carreira tentando salvar a pele e alumiar a estrada para não cair e ser agarrado pelo monstro. E em questão de segundos, chegamos até a entrada da ponte e ali paramos. Para nosso espanto, o maldito monstro não tinha ficado para trás. Ele estava ali à nossa frente, do outro lado da ponte, esperando e rosnando. Agora a gente podia ver quem rosnava. Não era um bicho, urso e nem o tal de pé grande. Era apenas uma coisa preta sem forma que não parecia com nada deste mundo. E agora? O que vamos fazer? Perguntou Alex, apavorado e chorando. Nós estamos fritos. Nós vamos morrer, disse o corajoso em desespero. E foi então que eu lembrei da resposta do vovô. Eu rezei e caminhei. E passando à frente dos meus primos, pedi que me seguissem e rezassem. E assim fizemos. Eu na frente caminhando e rezando em voz alta, e eles atrás, repetindo minhas orações e chorando. E pouco a pouco fomos aproximando do monstro, que parecia esperar para o ataque final. Mas ele não atacou. Para nossa surpresa e salvação, ele foi desaparecendo, até sumir por completo. Nós saímos da ponte e continuamos rezando e caminhando, em passos lentos, até chegar perto do terreiro da casa. E tudo acabou. 10 anos depois, a fazenda foi vendida. Até aquela data, o mistério do monstro continuou, sem que ninguém descobrisse o que era e muito menos por que aparecia. Hoje, 20 anos depois daquela noite, os rosnados e a figura daquele monstro continuam assustadores, apavorantes, vivos e inexplicáveis na minha mente. Te cuida e muito obrigado.